Aí eu falo, razão, gente, não leva ninguém para o céu. Mas a falta de paz e de perdão tira a gente de lá. Então, às vezes, a gente vai ter que escolher ou a paz ou a razão. Às vezes vai dar para conciliar os dois, beleza. Mas às vezes você vai ter que escolher. E aí, escolha sempre pela paz, sabe? Para que essa insistência, né? Mas eu tenho que provar que eu tô com razão, né? E eu tenho que. E vai levar em quê? Aí tá bom, tá com a razão, mas tá brigado, tá trocentos anos sem falar com o familiar, tá um para um lado, o outro para o outro, né? Não se cumprimenta mais, mas eu tô com minha razão, vai morrer com a razão e com o coração endurecido, falta de perdão, né? E eu não sei porque eu comecei assim, mas amém. Então é isso. Então fiquem com essa reflexão, né? Sobre essa questão dos conflitos familiares. Às vezes a gente, sabe, faz questão e briga por tanta coisa, em vez de a gente aproveitar esse tempo da melhor forma, pedir ao Senhor sabedoria, né? Para conduzir ali uma situação. Senhor, vem aqui, me dá estratégia, como é que eu posso sair disso? Eu não quero isso para mim. Eu não quero conviver com isso. Esse lance de perdão, gente, é muito sério. Inclusive, eu quero dar uma dica de um livro que eu trabalhei nele, da pastora Helena Raquel, e que vai ser lançado domingo na Bienal. Vou estar com ela lá no Rio, Libertando a Alma. Né? A gente vê... Não precisa se ajeitar, não. Mas, assim, às vezes a gente analisa isso. Quem já está acostumado até com o pastor, né? Na minha igreja, por exemplo, a gente olha para o pastor e o pastor, você já sabe se o pastor está gostando, se o pastor não está gostando, se aquilo... pela cara, pela sobrancelha, você já consegue captar ali no ar, né? O que ele está achando daquilo tudo. Então, não sei se aqui vocês já pegam assim com o pastor André. Eita, então, meu pastor vai logo um bico assim, aí a gente, deu ruim. Então, o corpo vai comunicar. Às vezes, até quando a pessoa está nervosa, né? E aí a mão começa, né? Assim, e aí ela fica batucando, ela está ali ansiosa, o corpo vai tentar, de alguma forma, né, colocar para fora essa ansiedade. Eu tenho... Minha mãe fala que é uma síndrome... Ela falou o nome lá, que eu nem sabia, que é as perninhas balançando, né? Lá em casa todo mundo tem essa válvula de escape aí a gente fica com a perna assim balançando de nervoso, é um tique nervoso, né? E então o corpo vai demonstrar essa ansiedade ou nervosismo de alguma forma. A gente precisa estar atento para quê? Para alinhar o que a gente está falando. Como eu disse, né? O corpo vai ser uma moldura do que eu estou falando. E se o que eu estou falando não está combinando, eu dei até um exemplo, né? Do caso lá do Jairinho, lá, o vereador que matou o menino, que na entrevista ele falava uma coisa e com a cabeça ele negava. Não, eu não fiz isso, não vi ele, não. E o corpo mesmo dele estava dizendo o contrário do que ele estava falando. Então a gente precisa alinhar para que nossa fala esteja coerente com os nossos gestos, com a nossa postura, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, sobre a imagem, porque isso tudo comunica, tá? Então, continuando aí, o contato visual. Quando a gente vai estudar essa questão da comunicação não verbal, o contato visual ele é um dos canais não verbais mais importantes na comunicação. Né? O contato visual ele manda o sinal inconsciente de que a confiança está no ar, ou não. E a sua mensagem vai para onde a sua voz vai, voz vai para onde os seus olhos direcionam. Por que coloquei isso? A importância de quando você estiver comunicando com alguém, você olhar para quem você está falando. Isso comunica.
Isso passa uma confiança. Isso gera em você uma sensação no outro de que, eu posso confiar. É muito constrangedor você estar conversando com uma pessoa que ela não consegue te encarar. Por que não? Você já começa assim, por quê? Tudo bem, pode ser questão de timidez, pode ser questão de que ela não se sente segura no que ela está falando, pode. Mas será que ela também não pode estar mentindo? Então, quando você olha, você fala olhando nos olhos da pessoa, você passa essa confiança maior. É uma principal ferramenta de comunicação assim, não verbal, é o olhar. Então, não esqueçam disso, né? A gente falou ali dos elementos da comunicação, mas na parte do não verbal, o olhar comunica muito, né? Até na pandemia, muita gente falava com os olhos. Exatamente, boa recordação. A gente só falava pelo olhar, né? Então, você olhava para a pessoa, você já entendia ali muita coisa. Então, é importante a gente ter isso em mente, do olhar como uma ferramenta poderosa de comunicação. Quem, né, nunca teve um pai ou uma mãe que com o olhar já te falou muitas coisas. Ou um namorado ali no início do relacionamento, aquele olhar, né, 43, você, ai meu Deus, desmonta. Então, o olhar comunica, só o olhar. Só o olhar, né? Tem olhares que são tão invasivos que você realmente até se constrange. Entendeu? Por quê? Porque o olhar comunica. Então, não esqueçam de, quando estiverem se comunicando, olharem para as pessoas com quem vocês estão falando. Isso gera credibilidade, passa confiança no que vocês estão dizendo. E cria uma conexão também. Né? Sim, e é sobre isso que eu vou falar. Outro, e eu queria, antes de falar ali, dar uma dica para vocês. Eu trouxe um livro na semana passada e queria dar a dica desse livro aqui para vocês. Como convencer alguém em 90 segundos. Muito bom. E ele vai falando justamente isso, sobre essa questão da conexão, essa questão da comunicação, essa questão do olhar, da primeira impressão. A gente vai falar um pouco sobre isso. É muito interessante esse livro e eu indico ele para vocês que queiram se aprofundar. Como convencer alguém em 90 segundos, tá? Então, ele vai falar justamente disso, da importância da conexão nessa comunicação não verbal, que a gente cria por meio do olhar, por meio do sorriso. Então, você olhar alguém de primeira e sorrir para essa pessoa, você já quebra ali uma barreira. Por quê? Outro fator importante é deixar o receptor sempre confortável no processo da comunicação. A pessoa tem que estar confortável, receptiva ali, né? Para o que você vai falar. E a gente aprende pela cópia, desde pequeno, tá? Então, lá no nosso inconsciente, a gente já tem uma predisposição a gerar essa conexão com quem a gente acha que é parecido com a gente, né? E aí a gente retribui esse comportamento. Então, geralmente, a tendência é que se alguém sorrir para você, você vai sorrir de volta. A tendência natural é que isso aconteça. Então, você já quebra ali, já se conecta mais, né, profundamente com essa pessoa, através do olhar e através do sorriso. Você já deixa essa pessoa mais desarmada. Ela já fica mais confortável, ela já não fica mais tão constrangida, mais tão... Não, porque você já fez um contato visual com ela, já quebrou aquela frieza ali com um sorriso, né? E ela vai provavelmente imitar o seu comportamento e vai se sentir ali confortável para desenvolver essa comunicação. E quando a gente adapta conscientemente os nossos comportamentos, essa é outra dica, gente, muito importante. Quando a gente estiver conversando, se comunicando com alguém, principalmente na primeira vez, você vai, né, ali interagir com a pessoa, é importante você observar os movimentos da pessoa e tentar, não literalmente copiar, mas
Por exemplo, ela fala gesticulando? Então, tente falar também gesticulando. Ela vai começar a se sentir confortável, porque a gente tem uma tendência a achar, lá, eu até coloquei, isso tem até nesse livro, esse autor fala sobre isso. Nós gostamos de nos sentir confortáveis com as pessoas que são como nós. Então a gente, olha, ela é como eu, ela também fala gesticulando. Que interessante. Ela também tem essa mania, né, de falar rindo. Ela também tem essa mania de falar mexendo no cabelo. São características que, se você usar isso, né, são até técnicas, o pessoal ensina isso quando você vai para a entrevista de emprego, você observar ali, né, o seu recrutador e usar isso, você já conquista um pouco da simpatia dele. Ele fala, olha, ele é parecido comigo, já gera uma conexão maior. Então, isso tudo, gente, é comunicação não verbal. Você está comunicando alguma coisa. Você está comunicando que você quer se aproximar, que você quer gerar uma conexão com aquela pessoa. Porque a comunicação, para ser eficaz, ela tem que ter um genuíno interesse em se conectar. É sobre isso. Por mais que eu fale aqui, faça isso, dou alguma dica, você não pode usar isso de forma técnica e fria para tirar proveito. Eu estou dizendo algumas formas de você quebrar um gelo para melhorar a sua comunicação. Mas o interesse maior e o que vai fazer diferença para que essa comunicação seja eficiente e que você alcance esse coração, e aí eu não estou falando nem de pregação do evangelho, ele usa até esse termo aqui, de alcançar o coração do outro, essa conexão, não é a técnica em si, é o seu interesse mesmo de querer se conectar com o outro. E hoje em dia a gente vê muita falha de comunicação, muita gente com carência nessa área, né, de relacionamento. Por quê? Porque ninguém está com tempo para ouvir, para perder um tempo ali interagindo com outra pessoa, sem interesse. Mas como assim? Vou marcar ali para conversar e... Não, eu tenho muita coisa que fazer. Sabe? E eu tiro por mim, tá, gente? Aí agora eu vou abrir um parênteses para falar da minha experiência. Eu sempre uso essa expressão, quando Deus quer nos abençoar, Ele nos apresenta pessoas. Isso, para mim, não tem ninguém que diga para mim que isso não é verdade, porque isso, na verdade, sempre foi na minha vida. Sempre a bênção de Deus passou por pessoas para chegar até mim. E, geralmente, pessoas em que eu me conectei sem interesse, que um dia lembraram de mim e aí, de repente, me apresentaram para outras pessoas e isso me abriu alguma porta ali, ou não. Né? Teve uma situação que eu fui no... o meu marido ele tem uma personalidade mais fechada, mais... Né? Eu sou muito mais comunicativa, muito mais aberta, muito mais assim, eu gosto muito de gente, de conhecer pessoas, de conhecer histórias, de escrever histórias, né? Eu gosto disso. E aí, com essa minha facilidade, eu conheço muita gente. E eu sempre lembro de alguém, ou indico alguém me pergunta alguma coisa, conecto pessoas, assim. E uma cliente minha teve um aniversário dela, né? Que eu faço a gestão da rede social dela, é uma advogada, ela mora lá em Mesquita, no Rio. E era o aniversário dela, e ela me convidou. E eu falei, era de dia, eu falei, eu vou. E o meu marido, como é uma pessoa mais assim, reservada, você vai lá para Mesquita, vou fazer o que lá no sábado? E lá longe, na Baixada. E eu assim, não, eu vou. Para mim era muito importante. Não, eu vou. Aniversário dela, ela me chamou, era numa cafeteria, não era nada demais. Não, eu vou, eu quero ir. Mas eu queria ir mesmo para prestigiá-la, porque eu era grata. Eu tenho até um testemunho pessoal em relação a isso, que ela entrou na minha vida no meio da pandemia, como uma resposta de Deus a uma oração que eu fiz. E justamente me ligou, eu tinha feito uma entrevista com essa mulher anos atrás, e ela gravou meu número, meu nome, e anos depois, no meio da pandemia, depois de eu fazer uma oração, e Deus me dá uma palavra,
que ele ia botar rios no deserto ali para mim, ela me liga. Ah, você faz esse tipo de trabalho? Eu falei, eu? Quem é? Aí foi olhar, meu Deus, eu entrevistei essa mulher tem muitos anos. Enfim, então eu fui no aniversário. E quando eu cheguei lá, ela ficou tão feliz e tão grata pela minha presença, que ela, gente, ela veio de Petrópolis, não, vou colocar você aqui nessa mesa, porque eu quero que você se conecte com essas pessoas. E ó, vou te colocar aqui já do lado aqui da minha esteticista, porque ela precisa de alguém como você para cuidar, não sei o quê. Eu lembro que eu tinha um outro compromisso depois dali, de uma outra amiga tal, que eu também ia prestigiar. Eu sei que eu fiquei meia hora ali, mas eu fui. E aí, naquela meia hora que eu me conectei com a outra mulher, aí pronto, a mulher já me ligou dali e a gente já fechou uma parceria, fechou um contrato, virou uma cliente minha também. Não fui com interesse, não fui com essa visão, sentei, comecei a conversar, mas a gente se conectou, sem interesse. Né? Então, a verdadeira comunicação que traz frutos e resultados em todas as nossas áreas da vida, ela precisa ter essa premissa de você não querer tirar algo do outro, e sim uma troca, né? Se fazer entender, compartilhar ali emoções, conhecimento. Quer falar alguma coisa? Se não, 5 minutinhos depois para a gente ir para o intervalo. Ah, sim, eu nem vi a hora. Já puxou meu paletó aqui. Não, é só para... Pode deixar. Então, entende? Claro, pastor. Essa comunicação, eu trabalhei muito tempo no centro de recuperação, então tinha 2 psicólogos muito perto, pensa 2 caras bons, uma mulher. E eles tinham esse livro, e ele ficou como coordenador, aprendendo o trabalho. Eles falavam, olha, presta atenção naquilo que o corpo vai falar. Dos meninos, às vezes era 40 internos. Desinteressado totalmente naquilo. E aí eu fui aprendendo um pouquinho, mas eu tive uma experiência com a minha sobrinha, com a Grazi. Quando eu trabalhava numa empresa de shampoo, eu vendia shampoo, né? Você já olha pro meu cabelo, que eu era um bom vendedor. Sim. E era uma empresa de São Paulo chamada Belo Fio. E aí eu tinha que contratar 2 ou 3 pessoas para trabalhar com essas meninas que ficam nas lojas, como é que é o nome? Repositores? Representantes. Demonstrador, E aí eu tinha contratado 2 e fui conhecer a Grazi. A Grazi nunca tinha saído de São José do Vale do Rio Preto. A Grazi, minha sobrinha. E aí eu falei, você já trabalhou aqui? Eu trabalhei numa loja, lá em São José. Você não trabalha em outro lugar? Pode ser. São José é um ovo, né? Não, só trabalhei nessa loja. E era pouquinho tempo. Mas o olhar dela e o sorriso dela era muito bom. Mostrava o caráter dela. Eu falei, eu vou pegar essa menina. Vou pegar ela e vou dar uma oportunidade para ela. Ela tem um sorriso muito bom, ela tem um olhar muito bom. E assim, ela se tornou uma fera, né? Já tem a empresa dela, assim, né? Não é uma empresa grande, mas ela tem a empresa de shampoo dela, né? E assim, foi a melhor, muito melhor que eu, na verdade. Ela depois assumiu até o meu lugar, porque ela era muito melhor que eu. Enfim, mas eu creio muito nessa comunicação não falada, nessa comunicação dos olhos, do sorriso. Geralmente, quem tem uma boa risada é bom. Bem disso Me aí. segurar. Ela tem mais Valéria. Se você tem uma boa risada, tem caráter. Olha, gente, então, tô bem na fila aqui. Vou me controlar. Muito boa a colocação, né? Porque realmente, às vezes, a pessoa pode não ter. O meu esposo fala disso, né? De um lema lá de uma empresa que era contrate caráter e treine habilidades, sei lá. Porque, tipo assim, se você. Alguém é uma pessoa de caráter, mas ela não pode não saber, mas ela tem caráter. Você olha e você consegue ver. O resto você resolve. Agora, se você pega uma pessoa que pode ter, né, ali, mas não tem caráter, né, aí realmente fica difícil. Mas é importante a gente observar e estar aberto para interagir e ter frutos nessa comunicação aí, né? Eu acho muito válido a gente
se conectar com pessoas e estar aberto para... Isso, com certeza, nos abre portas e também abre portas. O pastor falou algo importante, né? Às vezes, o apóstolo Paulo fala isso, né? Que nós somos uma carta a ser lida por todos. As pessoas estão te olhando, estão te observando. E sem você perceber. Né? Sem você perceber. Às vezes você não precisa pregar ali. O seu discurso é a sua postura, é a sua forma de lidar, é o seu sorriso. É uma pessoa que entra e agrega no ambiente. Puxa, a pessoa chega, né? Nossa, quando fulana chega, o ambiente muda, porque exala o bom perfume de Cristo, né? Mas tem gente que passa e vai deixando um cheiro ruim, né? Que a pessoa fala, cheiro ruim, nossa, ainda bem que saiu. Tem gente que é assim, mas nós não. Meu Deus, gente. Aí por isso que a Marta não gosta de abraçar as pessoas. Tá errado. Gente, vamos pro intervalo. Peraí, deixa o pastor. Eu tenho um irmão meu. Eu lembro que a gente morava junto, aí o pessoal tinha que resolver as coisas. E ele não para conversar. Você está conversando com ele, ele está lavando a louça. Ah, não, gente. Mas aqui, ó. Não. Né? Não, O que isso quer dizer da comunicação? Ai, é falta de interesse para mim. Às vezes, eu gosto de conversar. Mas vai falando. Então, eu, por exemplo... o Heber dormia... O Heber dormia com o Eliabe, meu outro irmão, né, no quarto, e às vezes... O Eliabe que dormia, né, e ficava cutucando com o... Quem cutucava? Ou era tu? Ele cutucava. Porque aí eles começavam a conversar e aí ele dormia. E aí meu outro irmão ficava com um cabo de vassoura, né, encostando ele na cama para ele... sim, não, tô ouvindo. Não. Entendeu? E eu, por exemplo, às vezes eu gosto de conversar com meu marido, eu tô no banho e ele tá na porta, assim. Mas é no caminho, no corredor. Se ele sair da minha vista, eu paro a fala, no meio. Aí ele, eu estou aqui. Não, tem que estar olhando para mim. Não vou ficar falando, não sei se tu está prestando atenção. Então tem que estar olhando. Vamos para o intervalo, gente. Depois a gente continua. Tudo bem aí, irmã Beth? Tá bom. Vamos para o cafezinho agora. Mas eu sou um negócio só para a gente.